liberdade sexual. Isso tem feito bem ou mal para as mulheres? Talvez para a maioria das mulheres não seja tão bom e gratificante assim. Escreve, fica mais lindo. Mas eu era diferente. Não melhor, eu era diferente. Sim. Apenas isso. Sua identidade. Exatamente, Sim. a minha identidade. Então, veja bem, existem características tipicamente femininas e tipicamente masculinas. Mas sempre vão haver as ovelhas desgarradas. Uns homens mais femininos, algumas mulheres mais masculinas. Eu penso que um dos maiores erros do feminismo, nesse aspecto mesmo, nessa discussão, é negar que existem características típicas biológicas que se desenvolveram evolutivamente Sim. sob as pressões externas e do ambiente e também da seleção sexual, Sim. que acabou determinando certos comportamentos, entendeu? Então, isso aí é basicamente negacionismo científico. Sim. É uma coisa óbvia. Existem características tipicamente masculinas e tipicamente femininas. E masculinas. Agora, o problema é querer enfiar goela abaixo das pessoas que elas têm que corresponder a Sim. certa tipicidade. Então, no meu caso, por exemplo, seria enfiar goela abaixo. Que eu deveria ser extremamente submissa, meiga e gentil, que eu deveria ter 5 filhos e casar com um maridinho, Sim. numa casinha. Não sei. Eu nunca fui essa mulher. Sim. E ninguém me ensinou a ser desse jeito. Muito pelo contrário. Eu fui criada na igreja, pra Sim. ser religiosa. Sim. Mamãe, ela tinha um sonho que eu ia namorar e eu ia casar com meu primeiro namorado e eu ia ter filhos e não sei o quê. Eu nunca fui essa pessoa. Então, eu acredito que existem esses dois aspectos dos conservadores, eles assumirem que sempre vão existir anomalias. As anomalias, elas são comuns na natureza. Sim. Entendeu? As exceções. Exato. As exceções, elas existem. Sim. E, inclusive, elas também são expressões da natureza, Sim. não exatamente como um bug. Sim. Mas também porque elas são necessárias. Claro. Entende? Até para equilibrar isso Exatamente. tudo. Tornar tudo mais colorido, pô. Tem questões inclusive, relativas à sobrevivência, tá? Porque, por exemplo, entre macacos isso acontece, que é destronar líderes, né? O macho alfa, no caso, quando ele está sendo incapaz de proteger, prover e de reduzir os conflitos intragrupais. Ele tem que ser capaz de reduzir as mortes naquele ambiente. E ele é destronado, né? Porque o macho alfa, ele não nasce. É uma posição, é que nem ser um César, que nem ser um presidente, né? Inclusive, eu digo, o maior macho alfa do país é o presidente, basicamente é isso, né? Sendo homem, sendo mulher. É o líder, né? É ele que foi eleito, de fato. Aqui no Brasil, nem tanto. Não, mas é assim. Agora, pode ser que os macacos sejam péssimos pra escolher, entendeu? Os macacos estão sendo péssimos em escolher o seu macho alfa, bem por aí, entendeu? Mas sempre vão existir esses certos macacos, digamos assim, alguns indivíduos Sim. que eles são mais ousados e progressistas em querer enfrentar determinados líderes autoritários. Então, essa personalidade mais combativa, ela também é necessária para a manutenção de um ambiente que seja razoavelmente suportável. Pra fazer pensar, pelo menos. Exatamente, para manter um ambiente que seja harmonioso, Sim. sustentável, que haja proteção, Sim. provisão, etc. Porque você pode estar tradicionalmente fazendo coisa errada. Exato. Pô. Lógico, Exatamente. lógico. Tradicionalmente cometendo erros. Isso. Então, o meu ponto é justamente trazer esse aspecto, o espectro de cinza, Sim. que existem tipicidades, Sim. mas existem anomalias. O problema é que, tanto de um lado quanto do outro, qual é o negócio? Aqui, joga, de novo, tudo fora. O de cá vai dizer o quê? Não, o tradicional tá errado. Todo mundo é exceção. Concordo plenamente. Cara, e aqui temos um problema sério, porque aqui nega a exceção. E aqui diz que, não, a regra é que não existe. Tem que ser a exceção. Aí, cara, você fala, cara, ferrou. Esquizofrenia geral e total. E vai adoecer e vai machucar São as pessoas. dois tipos diferentes de negacionismo. Por exemplo, liberdade sexual. Não tem problema nenhum, de novo, somos livres. Mas aí eu ia te perguntar isso. Você é uma... Eu tenho um amigo meu que é terapeuta, Dr. Flávio Calheiros. Cara, o cara é animal, cuida de mulheres, principalmente. O cara é top, amigo meu. O cara que eu admiro demais. E eu perguntei pra ele, doutor, na sua experiência, as mulheres... Porque, obviamente, tem tido mais relações sexuais livremente, aleatórias. Conhece o cara no Tinder hoje, já faz sexo amanhã, tá beleza. Ótimo. Isso tem feito bem ou mal para as mulheres? Aí ele falou, na minha experiência, falou assim, cara, tem mulheres que suportam, então tudo bem. Se amanhã tiver que se conectar com alguém, vai. Tem outras que realmente faz muito mal. Cara, é incrível. Parece que virou conversa de comadre, mas
Eu penso exatamente assim. Eu penso que talvez pra maioria das mulheres não seja tão bom e gratificante assim. Pra outras não tem nenhum problema, elas simplesmente não ligam. O problema é o discurso. Exato. Ah, não, você é livre, vai lá e faz. Aí paga pra ver. Sim, Puto, paga pra ver é muito perigoso, bicho. É que eu digo assim que não... Eu até penso que é razoável tu pelo menos se conhecer ao longo do tempo. Se dispor, se arriscar, se conhecer um pouco, fazer um teste pra ver se esse tipo de vida serve pra você. Inclusive, eu tenho uma amiga lá de Carazinho, que ela... Hoje é católica, ela já foi evangélica. E eu conheci ela num período que ela tava mais porra louca, assim. Ela tava experimentando, saindo com pessoas diferentes e tal. E ela disse pra mim um dia, cara, aquele tipo de vida não era pra mim. Pra ela não funcionou. Sim. Entendeu? Então, assim, ó... por isso que eu falei anteriormente, cara... As pessoas, elas têm que parar de só querer fazer propaganda sobre uma vida perfeita. Vida perfeita não existe. Tu vai ter que lidar com determinados ônus e desvantagens do modo de vida que tu escolheu pra você. Agora, a questão é a seguinte, tá, é legal fazer sexo casual? É legal. Não é pra todo mundo que é legal. Sim. E não é todo mundo que vai conseguir lidar com o ônus desse tipo de vida também. Porque tem consequência. Tem consequência, sim. Por exemplo, essa tua amiga que foi... Ela falou assim, ó, pra mim não era esse tipo de vida. Ela testou. Só que nesse caminho ela podia ter pego uma doença. Nesse caminho ela podia ter engravidado. Sim. Nesse caminho... De uma pessoa errada, inclusive. Posso te falar um bagulho louco? Eu quero esse argumento. Quase ninguém usa. Eu nunca vi assim. Pelo menos em programa. Eu fiz aqui já algumas vezes. Por exemplo, por que eu não acho que mulheres, isso é a minha opinião, devem transar com um cara que conheceu agora? Por um argumento só. Só um. Eu dou só um. Esquece psicologia, feminismo, masculinismo. Esquece. O que é? Por um motivo. Gravidez? Não. Risco de vida. Ah. Como é que ninguém nunca pensa que tu vai entrar num quarto de motel ou num apartamento de alguém, ou tu vai abrir a porta do teu, ou tu vai alugar um apartamento, seja o que for, pra estar com um cara que é 30 quilos mais pesado que você e que literalmente naquele momento, se ele for um pouquinho maluco, pode fazer o que ele quiser, bicho. Então... Mas isso é risco, cara. Veja bem, eu penso que também a gente tá num momento que talvez muitos problemas estejam surgindo de uma falsa percepção da realidade que é gerado pelas distorções das redes sociais. Porque a gente tem a impressão de que as pessoas estão transando loucamente em todos os lugares, feito macacos. Eu sei. Hoje em dia as pessoas fazem pouquíssimo sexo, verdade, né? É verdade. Parece que todo mundo virou uma tia careta. Tá todo mundo as pessoas não transam mais, entendeu? Os sonhos da igreja, exatamente. Isso aí. Não, isso que eu acho engraçado. Vencemos pelo excesso, tá ligado? Eu acho muito engraçado, porque eu falo, gente, vocês vivem no mundo conservador e vocês não perceberam ainda. Isso, pô. As pessoas não transam mais, as pessoas não cometem mais crimes. Ganhamos do diabo, acabou. Quem proporcionou isso foi a internet, caralho, pandemia, as pessoas não saem mais de casa. E assim, é absurdo, porque assim, não usam mais drogas, não bebem mais, inclusive... o consumo de bebida alcoólica está diretamente associado com sexo casual. E as pessoas praticamente não bebem mais. Deixou de ser interessante para os jovens. Fumar, sabe? Comportamento de risco no geral. A gente não faz mais essas coisas. Entendeu? Exato. Por causa da porcaria do videogame. Celular, me salvou. Exatamente. As pessoas não saem mais de casa. Então, assim, nesse quesito, eu penso que nós estamos muito melhor do que as pessoas acabam pensando justamente por causa das distorções de redes sociais, que inclusive isso se chama viés de disponibilidade. Então, quando tu tá em uma situação que ela foi emocionalmente impactante pra ti, como por exemplo, sei lá, fui assaltado ali no Itaim Bibi, aquilo vai te gerar um viés de disponibilidade, fazendo acreditar que aquilo realmente acontece muito mais do que acontece. Ou tu acha que tem uma chance muito maior de acontecer do que realmente aconteceria. Agora... Eu penso que também, em relação ao risco de vida, depende do ambiente que tu tá inserido, né? Porque alguns lugares são realmente demasiadamente muito mais perigosos. Então, por exemplo, em relação à Índia, tá? O norte da Índia é um ambiente muito tribal, muito menos educado e muito mais violento do que o sul da Índia. Então, assim... Eu, honestamente, penso, cara, uma mulher que vai viajar sozinha, completamente desacompanhada de um homem no norte da Índia, ela é maluca. Porque, veja bem, eu tava conversando com um amigo indiano anteontem, inclusive, e ele falou, cara, isso é perigoso pra mim, entendeu? Pra um homem. Coitado, né, cara? Não vá para o norte da Índia. Não vá para o norte da Índia, Não vá para o norte da Índia, não vá. Mano, é bizarro, assim, porque, inclusive, ele me mandou um vídeo que eu fiquei horrorizado. Parecia filme de terror, tá? Tem uns assaltantes, uns caras malucos, assim, em que eles vão atrás do cara, né, que tá dirigindo, eles vêm na tua direção, tu tá lá dirigindo, os caras vêm na tua direção, eles com os facões desse tamanho, assim, na tua direção, assustador,
correndo atrás da pessoa, do motorista, e eles tentam te cegar com espelhos, com luz, pra te deixar confuso na estrada. Meu, parece um filme de terror do tipo Expurgo. Que isso, mano? Não, aí realmente, eu concordo contigo. Existem casos excepcionais e que eu não recomendo pra Mas ninguém. vem cá. Mas pensa comigo voltando ao Brasil. Cara, tá beleza, não vou comparar com o norte da Índia, porque eu já percebi que o negócio lá é tenso, mano. Mas vem pra cá. Pô, a gente fala, meu irmão. Tá, beleza. Tem o risco da gravidez, tem o risco de doença. Mas, cara, além disso tudo, o povo brasileiro não é um povo... Não é pacífico como a gente pensa. Não, eu entendo questão de ambiente. Nós somos violentos, sim. O Brasil é um país muito violento. Então... Bastante. Pô, concordo com é só tu pensar, tu não anda com o celular na rua com tranquilidade, mano. Aí beleza, tu não anda com o celular, mas vai ficar pelado com alguém num quarto sozinho. Aí tu vai dizer, é porque o outro também quer. Sim, mas eu não sei o que pode mudar na cabeça daquele cara ou daquela mulher, inclusive, na hora. Ó, vou te E falar as uma leis coisa. estão fudendo com todo mundo, mano. Ó, vou te falar uma coisa muito sincera, tá? Dá a mãozinha aqui, ó. Dá a mãozinha. Algumas mulheres são malucas. Eu sei. Eu sei. Não são excêntricas, são malucas. Algumas são malucas. Malucas. Porque, meu, e tem outra coisa. Tu sabe por que os homens estão ferrados? Os caras estão com medo. Estão com medo. Aí é igual, eu tava te falando assim, pô, o cara vai chegar e vai simplesmente agir com violência com uma mulher. Não, tem um risco. Tem o risco, sim. Como tem um risco, da mulher ir com o cara pra cama e no dia seguinte fazer um BO contra ele porque ele pegou e... Sim, concordo. É a mesma coisa. Do tipo assim, mas não tá acontecendo toda hora. Mas pode acontecer. Pode. E só pode acontecer. Já cheguei a levantar uma bandeira e dizer, calma, vou me precaver. Tá bom, vou fazer sexo com um cara. Eu tô afim de fazer sexo. Mas então deixa eu fazer com alguém pelo menos conhecido. Ou, né? Chamado pau amigo? Né? Isso, pau amigo. Pau de todos nós, tá ligado? Ai, legal. Aí, beleza. Ou, porra, espera um pouquinho. Tá afim? Conhece um pouquinho melhor. Tem umas 2, 3, 4 interações. E aí vai, meu. Não tem problema. Mas é um risco, pô. O meu medo é, de novo, quando eu pego, tiro de cá desse extremo, jogo pro outro, ou daqui pra cá, ou eu vou reprimir demais, ou eu vou liberar demais, sem explicar as consequências da própria... Por exemplo, reprimir não é bom. Você vai criar uma geração de traumatizados, recalcados... Gente meu irmão, neurótica, né? E neurótica, e falsa, e hipócrita. Nada dá tanto nojo quanto hipocrisia. Mas, por outro lado, quando tu começa a liberar demais, tu vai perder a essência de quem tu é. Eu acho que, especificamente, mais em relação à segurança, é um aspecto realmente bem relevante. Eu concordo contigo, principalmente considerando o Brasil. Ah, bom. Concordo contigo. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.